Oi, todo mundo, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem do lado daí, que vocês estejam conseguindo se cuidar. Hoje eu vim conversar com vocês sobre uma leitura recente que já é de uma autora querida e eu não poderia deixar de vir falar com vocês sobre essa experiência, que é a leitura de Um Amor Incômodo, da Elena Ferrante, ou L'amore molesto, em italiano. Eu tenho então essas duas edições, a em português e a em italiano. Essa aqui eu ganhei de presente da Ju, quando ela visitou a Itália, enfim, ela trouxe diretamente de Veneza, então eu tenho aqui a edição em italiano também. Eu espero fazer essa leitura em breve, né, enfim, num futuro não muito distante, em italiano, agora que eu já li em português, eu acho que eu posso ter ali mais facilidade na leitura. Mas hoje eu não tô aqui pra falar do idioma, eu tô aqui pra falar sobre o livro, né, que é de uma autora querida, uma das minhas favoritas. Inclusive vai ter lançamento de livro novo dela no mês que vem pelo Clube Intrínsecos. Estou que não caibo dentro de mim de tanta empolgação com esse livro, mas enfim, corri pra fazer essa leitura que já tava, né, aqui na minha estante há algum tempinho. E hoje eu vou conversar com vocês sobre ele. Olha, é super curtinho, tem nem 200 páginas, ó, 173 páginas, porém não deixa de ser uma história densa, né? Vamos lá. O livro já começa super impactante, como todos os livros da Elena Ferrante. Ela tem essa característica, assim, de fazer com que os livros tenham um primeiro parágrafo, assim, que já te deixa preso na história, te deixa curioso, instigado e muito desconcertado. Você quer saber o que vai acontecer a partir disso. Eu vou ler esse primeiro parágrafo para vocês terem uma noção. Minha mãe se afogou na noite de 23 de maio, dia do meu aniversário, no mar de um lugar chamado Spacavento, a poucos quilômetros de Minturno. Precisamente naquela área, no final dos anos 50, quando meu pai ainda morava conosco, alugávamos no verão um quarto em uma casa de temporada e passávamos o mês de julho dormindo os 5 em poucos metros quadrados escaldantes. Toda manhã, nós, meninas, comíamos ovos crus, partíamos rumo à praia por trilhas de terra e areia ladeadas por juncos altos e íamos tomar banho de mar. Na noite em que minha mãe morreu, a dona da casa, que se chamava Rosa e já tinha mais de 70 anos, ouvia alguém bater a porta, mas não abriu, temendo ladrões e assassinos. Então você vê que só nesse primeiro capítulo, muita informação já é dada sobre essa história, né? Sobre o que a gente vai encontrar ao longo dessa leitura. A gente tem essa personagem, que é quem tá narrando a história. A mãe dela acabou de ser encontrada morta, afogada num lugar que, assim, fez parte da infância dela e no dia do aniversário dela, né? Então a gente vai ter aí toda essa questão familiar que tá sempre muito presente nos livros da Elena Ferrante, sempre envolvendo mulheres, envolvendo a relação, né, entre mulheres, desenvolvimento pessoal de uma mulher, sempre. Até hoje eu não vi nenhum livro da Elena Ferrante que não tivesse como protagonista uma mulher que fosse, ao longo da sua vida ali, lidar com situações de autodescoberta, de descoberta familiar, de crescimento pessoal. Aqui na história, então, a gente tem essa mulher que é a Délia, que tá nas faixas de seus 40 anos, a mãe dela acabou de morrer no dia do aniversário dela, e a gente vai, ao longo da leitura, entendendo que a Délia é uma personagem que não é exatamente confiável. Primeiro de tudo porque é uma personagem, né, que é a personagem que tá narrando a história. Então a gente tem sempre que ter um pezinho atrás com o personagem que narra a história, porque a gente tá vendo o ponto de vista daquela personagem, daquela pessoa. E além disso, a gente tem também o fato de que a Délia tem uma mente perturbada. A gente percebe desde o começo da história que a Délia está perturbada. E eu comecei a leitura achando que isso tudo se devia em relação ao que estava acontecendo ali na vida dela, né? A mãe dela que acabou de ser, né, encontrada morta, e foi encontrada morta de umas situações um tanto quanto peculiares, assim. Porque a mãe dela foi encontrada de uma forma um pouco peculiar, sabe? Ela não tava vestindo roupas, ela tava vestindo uma lingerie chique de uma loja de grife ali da região que, assim, não era nada de acordo com a senhorinha que ela era, sabe? Então já começa a ter essas situações ali muito únicas, sabe, desse caso, que começa a fazer a gente pensar que a história pode tomar um quê um pouco mais investigativo e policial. E de certa forma tem, porque a nossa protagonista vai tentar descobrir o que aconteceu com a mãe dela, ela vai descobrindo ali um pouco dos encontros que a mãe dela estava tendo pouco antes de morrer, né, as pessoas que ela tinha contato um pouco antes de morrer, então a gente vai ter sim um viés um pouco investigativo, mas é super de leve, porque é algo que é levado pelas próprias indagações da protagonista, sabe? Então a gente vai ter um pouquinho disso, mas não com um foco principal nessa situação da investigação. De meu ponto de vista, o foco principal aqui da história vai ser a própria relação da Délia com a mãe, já que ao longo da história a gente vai ter também lembranças dessa personagem, da sua infância, de coisas que aconteceram quando ela era criança e de como toda essa relação que ela teve familiar desde muito pequena foi moldando também a relação dela com a mãe, fazendo com que ela tivesse essa relação
um tanto quanto complicada, sabe? E a gente não entende a princípio por quê. A princípio eu achava que fosse uma questão mesmo de, assim, implicância que ela tinha com a mãe, mas ao longo da narrativa, ao longo da história, a gente vai compreendendo um pouco melhor todos os motivos, né, dessa personagem. E no fim da história, quando tudo vem à tona, quando a gente entende, sabe, o porquê dessa protagonista ser essa pessoa perturbada, de ela ter essa relação conturbada com a mãe desde criança, de ela ter essas relações familiares muito conturbadas desde criança, tudo faz muito sentido. E aqui eu gostaria de chamar a atenção para a tradução, que ficou um amor incômodo, e em italiano a gente tem aqui l'amore molesto. Então a gente tem essa tradução do molesto, que vai ter um duplo significado, que molesto, se você for traduzir, tanto pode significar incômodo, quanto também é o molesto, o molestar, como a gente conhece, né, no nosso idioma. Então a gente tem esse duplo sentido, que faz muito sentido quando a gente finaliza a história e a gente entende tudo o que aconteceu na vida dessas personagens. E pra mim foi uma leitura muito intensa. Eu senti realmente que eu tava mergulhando na cabeça dessa personagem, que nem sempre era das mais saudáveis. Eu comecei a questionar muito do que ela, enfim, tava narrando ali, porque ela tem uns momentos ali de delírio, os momentos em que ela vai, tipo, sonhar e vai misturar sonho com realidade. Então você começa a ficar cada vez mais, sei lá, se questionando sobre o que tá acontecendo na vida dela, sabe? Mas como eu falei, no fim das contas, quando a gente entende toda a história dessa protagonista, faz muito sentido tudo aquilo que ela vive, tudo aquilo que ela transmite pra gente, e deixa muito claro como as relações infantis, né, como que tudo aquilo que a criança vive nos seus primeiros anos de vida, né, nos seus anos ali de formação, vão ser muito, assim, essenciais para a pessoa que ela vai ser no futuro. Então isso pra mim ficou muito, muito, muito claro aqui com essa leitura. Outro ponto que eu não podia deixar de citar aqui na leitura, mas no caso nem tanto específico desse livro, mas mais da produção literária da Eliana Ferrante mesmo, é que o livro se passa em Nápoles, assim como todos os livros da série napolitana, e também outros livros da autora que também são ambientados em Nápoles. Além disso, a gente tem também essas histórias que são passadas, né, ambientadas em décadas passadas, aí mais ali por volta do final do século XX, e também a gente vai ter muito do retrato da Nápoles desses períodos, sabe? De como havia muita pobreza, de como a violência estava absolutamente incrustada na sociedade naquele período, né? Naquele lugar. Enfim, são coisas que fazem muito parte da vida das pessoas e que a Eliana Ferrante traz nos livros dela, especialmente por se tratar, né, desse espaço e dessa época. Então tá sempre muito presente, inclusive aqui também está presente, né, toda essa característica aí da sociedade napolitana dessa época. Por fim, eu queria também mencionar aqui a forma como a autora resolveu narrar essa história. É uma história com uma narrativa bem mais, eu não diria rebuscada, mas uma história com uma narrativa mais complexa, sabe? Uma escrita que você percebe que é uma escrita mais complexa. E eu digo isso com uma comparação com os livros da série napolitana, que eu senti, né, que na série napolitana ela fez uso de uma narrativa bem mais simples e mais direta. Por outro lado, aqui em Um Amor Incômodo, né, a gente já tem essa personagem que tem essa característica de ser psicologicamente, mentalmente perturbada. A gente tem também essa perturbação sendo encontrada na narrativa da autora, na forma como ela escolhe trazer essa história pra gente, que assim, me deixou absolutamente encantada. E com isso, então, eu finalizo mais uma resenha de outra experiência incrível de leitura com Eliana Ferrante. Se você nunca leu nada dessa autora, você precisa começar a ler. Espero que eu tenha convencido você a dar uma chance pro livro e fazer a leitura, né, de Um Amor Incômodo, assim como os outros livros da autora, né, que eu já li, a Amiga Genial, inclusive. Eu vou deixar linkado aqui embaixo no box de informações o link pra compra. O livro tá disponível tanto em versão física quanto digital. Comprando pelo meu link, você sempre me ajuda com uma comissão, pela qual eu já agradeço. Quero agradecer também pela sua companhia até aqui. Eu vou ficando por aqui, mas logo eu volto com mais indicação de livros aqui no canal. Muito obrigada pela sua companhia, um beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!